Fala galera do GV, aqui é o professor Eduardo Barreto. Na aula de hoje a gente vai falar sobre bactérias, beleza? A gente vai falar sobre as características gerais do reino bactéria. Bom, moçada, as bactérias são seres vivos unicelulares e procariontes, ou seja, elas não vão apresentar núcleo na célula, núcleo individualizado com a carioteca, e não terão mais do que uma única célula, certo? As únicas organelas celulares existentes no citoplasma vão ser ribossomos, mas nós sabemos, como vimos na nossa videoaula sobre organelas, que ribossomo não é de fato uma organela, porque para ser uma organela celular propriamente dito, tem que ser formado de membrana plasmática, e o ribossomo nada mais é do que um novelado de RNA. É uma estrutura celular extremamente importante, mas não é uma organela de fato, tudo bem? As bactérias pertencem ao reino bactéria, pertencem ao reino bactéria as bactérias, as cianobactérias, as riquéstias, os microplasmas e as arqueobactérias. Provavelmente daqui a alguns aninhos, aí, nos próximos 3, 4 aninhos, a gente tenha o sexto reino para botar as árqueas, mas por enquanto não tem a nível de Enem para esse ano de vocês. A gente conta como árquea pertencendo ao reino Monera, tudo bem? Eles podem ser de vida livre ou fazer uma colônia. Peraí, você acabou de dizer, professor, que eles são unicelulares. Sim, meus amores, eles são unicelulares, mas eles podem formar colônias. Eles podem ter várias bactériazinhas coladinhas umas nas outras, formando uma colônia bacteriana, certo? A sua respiração pode ser aeróbica ou anaeróbica. Meus amores, não existe dentro do reino diversidade tão grande do ponto de vista fisiológico do que no reino Monera. Eles são organismos que estão aqui desde os primórdios, foram provavelmente os primeiros organismos vivos do nosso planeta. Passaram por uma pressão de seleção natural pesada ao longo de bilhões de anos. Então são organismos bem resistentes. Não confundam simplicidade com fraqueza, tá, moçada? Se tem uma coisa que uma bactéria não é fraca, show? Ela é extremamente resistente. Estrutura celular, como que de fato é uma bactéria? Aqui, moçada, eu peguei uma bactéria típica, tá? Não, nem todas as estruturas que eu mostrarei aqui para vocês estará em todas as bactérias, mas há uma estrutura típica, uma bactéria típica, como que ela é? Ela vai ter a membrana plasmática, aqui douradinha, beleza? Posterior à membrana plasmática, ela vai ter uma parede celular. Essa parede celular não é de celulose, tá, meus amores? Não é de quitina, como é nos fungos. Ela é de peptidoglicano. É uma camadinha de proteínas e carboidratos para formar essa parede celular. Óbvio, não é tão boa quanto a parede celular de celulose, mas já é alguma coisa. E além disso tudo, pode ter a cápsula, certo? Essa cápsula pode ter em algumas bactérias ou não. Não é obrigatório ter essa cápsula, tá? Mas quando a bactéria tem essa cápsula, ela é uma bactéria mais resistente, tá? Porque é uma camadinha mais de proteção para ela. Tem bactérias que vão apresentar fíbrias, que são esses cílios aqui para a locomoção, ou flagelo. Plasmídeo. Plasmídeo é uma estrutura, moçada, exclusiva desse reino. Somente as bactérias vão apresentar plasmídios. E lá na frente a gente vai ver que isso é muito, muito, muito importante, principalmente para a biotecnologia, né? Vocês lembram lá sobre DNA, genes recombinantes, transgênicos, que a gente falava bastante sobre os plasmídios bacterianos. É justamente isso daqui. É como se eu pegasse um DNA e fizesse um círculo. Sei lá, aqui tem uma fita de DNA, certo? Peguei aqui, botei ele em um formatinho circular perfeito. Show? E aí eu vou ter um plasmídio. Plasmídios são DNAs extras que ajudam a variabilidade das bactérias. Porque cromossomo mesmo de fato, moçada, as bactérias só apresentarão um único cromossomo. Mas elas vão ter esses DNAs extras, chamados de plasmídios, para dar uma diversificação no reino, certo? Bom, como que a gente vai classificar uma bactéria? A gente vai classificar uma bactéria mais ou menos de acordo com o seu formato, tá? A gente pode ter o coccus, o diplococcus, quando esses cocos forem unidos, os streptococcus, quando forem em filas, o estafilococcus, vai ficar parecendo aqui uma amora,
Pode ser bacilos, pode ser víbrios, espirilos, enfim, tem uma diversidade gigantesca. Nutrição, como que a bactériazinha vai comer? Bom, a bactériazinha ela pode ser autotrófica ou heterotrófica. Quando ela for autotrófica, ela pode ser fotossintetizante, ou como é o caso das cianobactérias, que fazem parte desses seres fotossintetizantes, fazem parte lá do fitoplâncton, por exemplo. Ou pode ser ainda quimiosintetizante. As bactérias podem fazer quimiossíntese. O que é uma quimiossíntese? É uma reação que produz energia química convertida da ligação de compostos inorgânicos. Sei lá, eu peguei amônia, por exemplo, oxidei amônia, formei nitrito e liberei energia. Essa energia que sobra eu uso para fazer glicose, C6H12O6. Show de bola? Vou produzir também um pouco de oxigênio nesse caso aqui. Show de bola? Show? Já no caso de ser heterotrófica, elas podem ser parasitas, e vão causar doenças na gente. Eu nem gosto bastante, nunca vi um ser para gostar tanto de doença como o Enem. Ou pode ser ainda decompositoras. Do ponto de vista da ecologia, moçada, as bactérias são as maiores decompositoras do nosso planeta. E isso é muito importante, porque elas reciclam a matéria orgânica. Elas pegam essa matéria orgânica que estava indisponível, né, e põem de novo na cadeia alimentar. Parede celular. Bom, acontece que esse nosso amigo aí, o Hans Gram, ele estava estudando bactérias e ele falou o seguinte: quer saber? Eu vou botar um pouquinho de corante para visualizar melhor essas bactérias. E aí ele viu o seguinte: ele viu que tinham bactérias que pegavam a coloração azul e outras que não absorviam o corante azul e ficavam vermelhas. Então, o que ele conseguiu provar com isso, moçada? Ele provou que as bactérias gram-positivas tinham apenas a parede de peptidioglicanos, certo? E essa parede era muito, muito, muito espessa. Já as gram-negativas, elas não absorvem a coloração azul, porque o corante azul não consegue atravessar a membrana. E a cápsula, ela é nada mais do que uma nova membraninha plasmática que está ali protegendo. Do ponto de vista de parasitologia, de causadores de doenças, as bactérias gram-negativas são bem piores, show? Se for uma gram-negativa colonial, que faça uma colônia, aí então que é mais difícil ainda, como é o caso de algumas doenças, como a pneumonia. A pneumonia é uma gram-negativa causada por uma colônia. Reprodução. Como que as bactérias se reproduzem? Bom, as bactérias elas são organismos simples, né? Então a reprodução delas também vai ser bem simples. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. Sexuada meia bomba, mas é sexuada, tá? Na reprodução assexuada, moçada, a gente tem a divisão simples. Como que vai ser a divisão simples? O cromossomo dessa célula bacteriana, se duplica. Show? E aí a célula vai e se divide ao meio. Simples assim, formei duas novas células. Essa célula aqui é geneticamente igual a essa daqui. Maneiro, legal, professor. Existe também uma peculiaridade das bactérias que a gente chama de transformação. As bactérias, moçada, têm a capacidade de absorver DNA que está ao redor. Vamos supor que a gente pegou uma bactériazinha e jogou em um meio aquoso, certo? Joguei ali, tá ali, belezinha, na paz de Cristo dela. Ela nota que tem um fragmento de DNA de uma célula que morreu que está ali por perto. A célula bacteriana vai lá, engole esse fragmento de DNA e incorpora ao seu patrimônio genético. Já causa uma variabilidadezinha, beleza? E temos ainda a transdução. A transdução, moçada, ela não depende única e exclusivamente das bactérias. Na verdade, o que acontece é que um bacteriófago, vírus que infecta a bactéria, injeta seu DNAzinho lá dentro, show? Esse DNAzinho vai se fundir, lembra do ciclo lisogênico? Beleza. O ciclo lisogênico vai fazer essa transdução. Mas, professor, isso conta para a reprodução? Cara, acaba contando, né? Porque essa bactéria acaba tendo novas informações genéticas. E isso é algo que acontece naturalmente, show? Por isso que acaba contando. Meus amores, e por último, a conjugação. Lembra que eu falei para vocês que tem uma reprodução sexuada meia bomba? Então, o que acontece? A gente tem os plasmídios, que são aqueles DNAs circulares, correto?
Beleza. Acontece que em alguns casos, uma bactéria se aproxima da outra, constrói a ponte citoplasmática, antigamente chamada de pile sexual, beleza? Em alguns livros, se não me falha a memória, tem até uma imagem do nosso livro que ainda chama de pile, super perfeito disso acontecer. Pode vir no Enem escrito pile, então fiquem atentos. Constrói aqui o pile sexual e ele não vai trocar o cromossomo dele. O cromossomo dele é único, é dele e ninguém tasca. O que acontece é que ele começa a trocar plasmídios uma com as outras. Show de bola? Causando assim uma certa variabilidade. Após fazer essa troca, há a ruptura desse pile sexual e eu tenho bactérias com novas informações trocadas. Show de bola? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aulinha simples, básicas, bem introdutória sobre bactéria, para a gente na próxima aula falar sobre bacteriose, doenças causadas por bactérias, e disso o Enem gosta assustadoramente. Beijão, meus amores, não deixem de fazer os exercícios. Até a próxima!